Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TalkCast, que é o podcast do canal Papo de Consultor. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para os profissionais do futuro, que é gestão de projetos, que com certeza é uma habilidade que todo profissional do futuro vai precisar. Então o tema que a gente vai discutir hoje aqui é o futuro da gestão de projetos. E para a gente conversar aqui sobre esse assunto, nós trouxemos um convidado muito especial, tem muita experiência nesse assunto e vai contribuir muito para esse debate. Olha só o currículo dele. Ele é formado na área de tecnologia, tem especialização em engenharia de sistemas e mestrado em engenharia de produção e sistemas computacionais. Ele tem experiência em projetos de desenvolvimento de sistemas na área acadêmica, administrativa e hospitalar, tanto no setor público quanto no setor privado. E hoje ele coordena uma equipe de desenvolvimento e manutenção de sistemas na área de gestão universitária. Então vocês imaginam que ele pode trazer muito aprendizado aqui para a gente dentro dessa área. Com vocês, Adriano Neves. Fala Pedro, fala pessoal. Queria agradecer aqui o convite, primeiramente, né? E é um prazer que a gente está trocando ideia aqui. Obrigado por você ter vindo, cara. Vai ser um prazer aqui a gente começar a falar sobre esse assunto interessante, né, que é a gestão de projetos. Ela não é uma área de conhecimento que é nova, né? Ela já é bem antiga, mas a gente já começa a perceber que ela vai precisar estar para o profissional do futuro, porque a gente sempre tem aquela questão de algumas áreas de conhecimento que elas começam a ficar obsoletas, né? Elas ficam defasadas com o tempo e aí ela perde o sentido. Mas a gestão de projetos não é assim. Eu vi, por exemplo, um estudo em Harvard, na revista de Harvard, que eles falavam que em 2027, 88 milhões de pessoas estariam trabalhando com projetos. Se a gente for parar para pensar nesse estudo, ele faz todo sentido. Porque as pessoas, a gente vê que os trabalhos, eles estão ficando, aqueles trabalhos mais repetitivos e operacionais, eles estão ficando cada vez mais automatizados. Então, muito provavelmente, no futuro, já que essa tendência está acontecendo, no futuro só vai ter trabalho temporário, com remuneração flexível, que são trabalhos que a gente encontra dentro da área de projetos. Então, a gente começa a projetar, sem querer fazer uma profetização aqui, mas a gente começa a projetar que muito provavelmente lá no futuro, se o profissional ele não estiver trabalhando em algum projeto, muito provavelmente ele não estará trabalhando, porque essas atividades estão sendo substituídas pela máquina. Então ele tem que se acostumar com essa ideia de projetos, que é mais dinâmico, trabalha com muitas áreas e coisas do tipo. O que você acha aí nessa área de projetos que você pode compartilhar? Como é que você vê, como é que isso está acontecendo dentro das organizações? Porque não é uma coisa tão simples. As empresas elas foram criadas para serem operacionais, para fazer aquela rotina mesmo. Aí elas vão lá, criam os processos e aí eles vão executando aquela rotina. Então, projeto sempre foi uma coisa que não é a ênfase da empresa. Então, a gente sabe que existe um momento que as empresas precisaram se adaptar. E você, como lida com muito projeto e também com manutenção, você sabe muito bem disso. Como é que você enxerga hoje dentro do seu universo aí que está essa visão de projetos das empresas? Então, Pedro, eu acho que é uma questão... Eu vejo um problema mais cultural aí. A experiência que eu tenho com a equipe, eu percebo que as pessoas estão acostumadas justamente como você disse, né? Operacional. As pessoas querem... É aquela política do atendimento à demanda. Chegou aquela demanda, do jeito que ela tá, ele quer chegar e resolver aquele problema específico. Então, assim... Eu observo que isso, por um lado, dá uma entrega rápida, por outro, você vai tolir a criatividade do trabalho, você vai, de alguma forma, gerar ali um problema na qualidade do produto final. Acho que a gente, hoje, mais do que nunca, quando a gente vai falar em projeto, a gente tem que pensar em inovação, a gente tem que pensar em algo novo, a gente tem que ser diferente, né? A competitividade está aí. O mercado ele é agressivo e a gente precisa ser diferente, né? Fazer a diferença. Então, eu percebo exatamente essa dificuldade cultural das pessoas inovarem. Existe uma acomodação do profissional nas suas diversas áreas em entregar algo novo. É a percepção que eu tenho. E é interessante você comentar isso, ligando já até projetos com inovação, porque quando a gente olha
como eu falei, a gente teve aquele ciclo, né, as empresas eram só operação, basicamente, e elas estão ainda se acostumando com essa questão de projetos, por incrível que pareça. A maioria das empresas, a gente vê aquelas grandes empresas que elas já se acostumaram com isso, mas a maioria, que é a base, do meio para a base da pirâmide, eles não se acostumaram com isso ainda. Então, quando a gente vê essa situação, a gente vê que os projetos ainda, eles são muito estranhos para as pessoas. Elas não estão acostumadas com isso. Essa questão cultural que você está falando é exatamente isso. Então, a tendência de quem vai para o trabalho é fazer aquilo que ela sabe fazer, que ela já está acostumada a fazer. E os projetos, de alguma forma, elas quebram essa estrutura e falam, ó, você vai fazer isso aqui por um determinado tempo e depois você vai parar, você vai voltar para fazer a sua operação. Então é isso também, a questão da cultura, que as pessoas não se acostumam, né? Eu acho que é uma questão também de saber aproveitar o tempo, né? Eu percebo que é algo transitório. A gente está justamente nesse período de transição. Porque hoje a gente tem várias tecnologias, várias ferramentas que apoiam nosso trabalho, que vai automatizar de certa forma. E aí a gente está naquela fase que, poxa, pera aí, a máquina está fazendo por mim, mas eu tenho que acompanhar, eu tenho que ver se está fazendo da forma correta, enfim. Então a gente está numa fase mais de fiscalizar o que já está sendo feito automático, e aí a gente ainda não reserva tempo para pensar, né, no criativo, para inovar, que é a outra fase. Porque à medida que você tem evolução, né, das ferramentas e automatização dos processos, eu acho que agora é o período, é a fase da gente desapegar dessa automatização, dessa fiscalização e apontar para o criativo. A gente utilizar o tempo que antes a gente trabalhava para o operacional, né? E agora pensar em criar, em inovar, né? E Dentro dos projetos. a gente vê, né, Adriano, que ainda essa questão do pensar e do executar, as pessoas separam muito, né? As pessoas estão mais acostumadas a executar do que a pensar. Então, a gente ainda sofre muito aquela tendência da economia de massa, da economia padronizada. Então, quando isso acontece, de fato, aí a gente não vai fazer com que as pessoas pensem muito sobre o que elas têm que fazer. Elas simplesmente têm uma rotina ali pré-padronizada que ela vai seguir. Então, quando você fala assim, não, vamos pensar em alguma outra solução aqui, não sai nada. É muito complicado. E isso é um desafio cultural muito importante. Sim, e aí eu acho que isso vem da base, sabe, Pedro? Assim, eu que trabalho no âmbito da educação, eu acho que ela tem que vir da base, ela tem que vir da educação. Acho que a gente tem que formar profissionais que se acostumem com a criação, com o ser criativo e não se apegar mais ao fazer ali, especificamente fazer e executar. Eu acho que isso é cultural, isso vem da educação de casa, às vezes, né? No dia a dia, Sim. de simplesmente pega e faz. Eu percebo que assim, que a gente cresce aprendendo a executar e obedecer, né? Eu acho que é educação padrão nossa, mas eu acho que a gente tem que pensar então como ser crítico. A gente tem que aprender a ser crítico. E não é crítico no sentido da desobediência, crítico no sentido de querer fazer o contrário, ser revolucionário o tempo inteiro. Não é nisso que eu estou querendo dizer. Mas é mais no sentido de você querer pensar e propor algo diferente. Não, mas espera aí, por que tem que ser assim? A gente não pode fazer e buscar outras opções de caminhos que podem ser melhores. Eu acho que a gente acabou caindo mais num cunho cultural aqui e que de fato é importante, Sim. é algo que a gente tem que trazer luz e trazer essa reflexão. Até porque quando a gente está falando de questão cultural, tem tudo a ver com projeto. Porque se a gente está falando que as organizações funcionam dessa forma, elas não funcionam dessa forma à toa. Elas repetem algum padrão de comportamento. E aí, consequentemente, quando a pessoa está entrando dentro de uma empresa, ela está levando toda aquela bagagem cultural que ela aprendeu em casa, com os amigos, e ela leva para dentro da empresa. Quando ela leva para dentro da empresa, ela segue aquilo ali, que é o padrãozinho, que é a obediência, que é a hierarquia. Então, pensar fora da caixa, questionar o pensamento crítico que você falou, não é uma coisa comum. Então, se sai um pouquinho da minha rota ali, automaticamente eu não consigo fazer nada. Isso que é a questão cultural que você estava mencionando, né? Você quer ver um exemplo? Eu trabalho, né? Eu sou gestor de uma área de TI, né? De uma equipe de TI de 22 pessoas. E eu tenho lá a divisão, tem equipe de desenvolvimento, tem equipe de infraestrutura. Já há algum tempo eu implantei o método, eu implantei
práticas ágeis, né? Eu falo eu, mas foi a equipe. A gente fez um trabalho em conjunto, obviamente, lá, e implantamos ao longo do tempo práticas ágeis dentro da equipe de desenvolvimento de software. E a gente buscou replicar essas práticas, essas boas práticas, numa equipe de infraestrutura. E aí o que eu percebi? Houve uma resistência, uma dificuldade muito grande em adotar essas práticas. Mas não foi por má vontade da equipe. Não, foi uma questão cultural, a forma de se trabalhar. Quando você vai trabalhar na parte de manutenção, as pessoas estão mais preocupadas em observar os chamados, os tickets que estão chegando, né, e atender os tickets. Então, basicamente é isso. Quando a gente vai estimular, não, a gente precisa criar um projeto para inovar, né, mudar essa configuração, essa arquitetura aqui que a gente está trabalhando, vamos evoluir, vamos fazer. Então, assim, a gente está trabalhando, isso está evoluindo ao longo do tempo, mas observa uma resistência maior e é por questão cultural, pela formação, pela forma de se trabalhar. Por sua vez, quando a gente observa a equipe de desenvolvimento que já foi formada aprendendo Lean, aprendendo metodologias, né, XP, Scrum, tudo que tem, que a gente aprende lá na graduação, né, desde lá do início. Então, assim, você percebe uma diferença. E, de fato, a gente sabe que desenvolver hoje sistema, quando a gente vai falar em desenvolvimento, ela depende dessa metodologia, depende dessa cultura participativa. O desenvolvimento hoje ele não é um desenvolvimento de uma pessoa só, é um desenvolvimento em grupo. Então, exige, de fato, uma organização e tudo é baseado em projetos, obviamente, né? Então, essa cultura ela já está embutida ali no processo formativo do profissional. Quando a gente vai pensar na parte de infra, nas outras áreas, e que é algo que está muito em evidência hoje, né? Com a questão do ambiente operacional, DevOps, né? Todos esses conceitos novos que vêm surgindo dentro da área de computação, né? Da área de TI, e isso é algo que precisa evoluir ainda, né? A forma de se trabalhar desse profissional. Não, é isso aí. E isso é um exemplo muito bom de você colocar que a gente está falando de dois profissionais, né, duas equipes que estão na mesma área, mas eles têm culturas completamente diferentes, porque tudo que cercou o ambiente dele, dentro da formação profissional dele, leva ele a se comportar daquele jeito. Então, quando a gente fala aí, a gente pode entrar aqui na questão das metodologias ágeis. Muitas vezes as pessoas acham que somente fazer o framework ali, adotar aquilo, já vai ser o suficiente para você ter a prática ágil implementada. E não é assim. Você precisa primeiro ter um desenvolvimento cultural, fazer as pessoas entenderem o valor daquilo. Porque se elas não entenderem o valor daquilo, elas não vão se tornar uma equipe ágil. É por aí, né? É por aí, é por aí. A experiência que eu tive lá na implantação foi exatamente essa. A gente teve que recuar justamente pela questão da cultura, né? Não tem como a gente implantar isso agora, então vamos dar uma segurada. E aí a gente vem observando também, e aí não foi nenhum esforço da minha parte, ou eu acho que foi algo natural, né? As coisas vêm evoluindo de tal forma que exigiram que eles se empenhassem e se organizassem para trabalhar em determinados projetos. E isso é algo natural. Então a gente observa a evolução dos sistemas produtivos de forma geral, né? Então, assim, o comportamento da equipe, ela vai sendo... Essa exigência vai sendo natural ao longo do tempo. Porque as coisas vão mudando, as tecnologias vão mudando, para automatizar a infraestrutura como código, estou falando dentro do ambiente de computação, tudo isso está tendo uma mudança drástica dentro da equipe, dentro da arquitetura que precisa ser montada, de cloud, de hiperconvergência, coisas nesse sentido, que antes não existia, né? Antes era aquele modelo padrão de servidor, enfim, que a gente já conhece, cliente-servidor. Então, assim, hoje eles estão precisando sair da inércia, né? E trabalhar em determinados projetos. E aí isso exige deles buscar conhecimento para se organizar e fazer a coisa acontecer. Então, a partir desse momento, eu já vejo hoje como um momento oportuno de voltar a adotar essas práticas, enfim. E é bom você até comentar, fazendo esse paralelo com a área de TI, porque tem muita gente que acha também que as práticas ágeis, elas surgiram na tecnologia como se fosse do nada, e não é verdade. Porque se a gente for pegar os sistemas produtivos que você mencionou, ela seguiu a mesma coisa. A gente tinha economia em massa que a gente fazia para estocar. Então era muito tranquilo você ver, você passava ali na ponte Rio-Niterói, por exemplo, você via aquele monte de carro ali parado. Por quê? Porque eles produziam para estocar.
Então eles estavam sujeitos a variações de demanda. E quando tinha variação de demanda, dava problema. E aí hoje como é que acontece? Se você for chegar numa concessionária, você não vai conseguir simplesmente já chegar lá e comprar um carro. Você vai ter um carro a partir de um pedido que você vai gerar. Então já é uma produção mais puxada, que ela vai atender sob encomenda. Então o mundo foi mudando, os sistemas produtivos foram mudando, porque eles perceberam que havia um desperdício muito grande quando você tinha essa filosofia de produção, de produzir qualquer coisa, que era produzir e estocar, porque automaticamente tinha uma demanda reprimida e que as pessoas consumiam aquilo. Aí a área de tecnologia no início dos anos 2000 começou a perceber isso também. Eu não posso produzir, ou seja, fazer e depois o cliente consumir, né? O usuário, no caso, consumir. Eu tenho que pegar a demanda dele e entender e fazer aquilo que ele precisa. Daí começou a fazer mais sentido as práticas ágeis também. Então foi, né, uma mudança também, né? Que a tecnologia ela vai se adaptando ao que o mundo está vivendo também. E lá na infraestrutura também, quando você mencionou, aí já é um trabalho um pouco diferente, porque não quer dizer que uma coisa deixou de existir com a outra, né? O trabalho da produção em massa ainda existe. Então tem gente que vai produzir para estocar, por exemplo, caneta Bic. Caneta Bic você produz e estoca. Mas tem outras coisas como carro, que tem um valor agregado muito alto, que não vai estocar. Então foi mais ou menos, eu acho que essa divisão que você falou ali da sua equipe de infraestrutura e da sua equipe de desenvolvimento de software, né? Uma percebeu que fazia bem mais sentido ela se adaptar a esse mundo e a outra ainda não. Pô, o meu trabalho realmente é um de atendimento à demanda mesmo aqui, então é um formato de trabalho diferente. Eu acho que é isso que você tinha comentado, né? Isso é mais no formato de trabalho mesmo. Mas assim, a gente tem que entender, e aí eu acho que o grupo, né, uma equipe, quando está envolvida numa dinâmica de trabalho, a gente precisa organizá-la, precisa entender que existe um trabalho que é puxado, o trabalho da demanda, e existe o trabalho criativo que tem que trabalhar, tem que estar em paralelo. Você tem que pensar no novo, daqui para frente, pensar no médio, longo prazo, e você tem que pensar em atender aquelas demandas que surgem ali, os incêndios de cada dia, né? Que é comum. Então, eu acho que é importante essa dinâmica, né? Tá. Então, aí vou pegar uma fala sua que a gente falou aqui de uma filosofia, vamos dizer, mais tradicional. Falamos também de uma filosofia mais ágil, né, que é essa puxada. Mas quando a gente fala de criatividade, o ágil já ajudou bastante. Mas também tem essa parte de experimentação, que aí vem outros métodos que a gente considera que é a evolução do ágil, né? Então, métodos de design thinking, startup enxuta, é um pouco diferente. E é bom a gente explicar aqui para o pessoal, né? Porque o ágil, ele é uma filosofia diferente, mas ele preza muito pela eficiência ainda. Então, você tem, de fato, uma demanda que você precisa atender aquela demanda. A questão que a gente está discutindo aqui é que essa demanda ela precisa ser atendida com mais eficiência. Então, eu não vou fazer aquela coisa mais em cascata, né, que a gente chama. Agora, a parte de experimentação, quando você utiliza esse tipo de método em projetos, você não sabe nem se a demanda existe. Então, quando você vai criar uma startup, por exemplo, você está explorando um mercado que você não sabe que ele existe. Aí pega nessa parte de criatividade que você tinha mencionado, né? Não é isso? Então, a gente observa assim, tentativa e erro, né? Inovação, Isso, a gente isso tem aí. que fazer a tentativa e erro. Só que aí a gente pega na questão cultural de novo, né? Você, quando vai inovar, né, a pessoa está acostumada a receber aquela demanda e fazer como de fato ela vem e precisa ser feito daquele jeito, né? Os requisitos, né? Chega os requisitos do cliente, você tem que atender o que ele está pedindo. Só que às vezes a gente se pega, eu, por exemplo, quando eu vou fazer esse tipo de trabalho de analisar os requisitos com o cliente, a imaginação é fértil. Então, assim, eu acho que você tem que, né, colocar para explorar e falar assim, cara, e se a gente fizesse isso? Se a gente fizer isso para poder facilitar, às vezes, porque o cliente, às vezes, ele não sabe nem o que ele está pedindo. Eu acho que todas as vezes, né, Adriano? Porque, assim, o que eu percebo, assim, na minha experiência, eu acho que a gente tem que exercitar e forçar o cliente a dizer o que você quer lá na ponta, o que você quer lá no final.
né? Ah, eu quero... Qual é o valor que você quer gerar, né? Isso Eu aí. quero isso, eu quero esse tipo de resultado. Eu quero sentar na minha cadeira e enxergar isso aqui. Eu quero chegar no final e ter esse produto com esse tempo aqui. Eu quero alcançar no mínimo de tempo possível. Então, assim, e aí, o que você precisa fazer para alcançar aquilo? O seu cliente ele não vai saber, ele pode até já pensar, porque ele tem o dia a dia ali, ele sabe das dificuldades, dos desafios do fluxo do processo para alcançar aquilo ali, isso vai enriquecer, porque aí vai te dar o subsídio para entender o processo e conseguir, de fato, ajudá-lo ali. Mas eu acho que a gente tem que colocar o nosso lado criativo, o nosso lado inovador, e com as tecnologias, os conhecimentos que a gente tem sob o ponto de vista da nossa área de produção, e falar, ó, a gente pode colocar essa solução que ele não tem nem ideia. Às vezes a gente quer simplesmente fazer o que ele falou, não, porque primeiro é reproduzir o as is, né? Aquele Uhum. famoso as is, O estado atual, o estado atual. Então, então eu vou só apoiar o como está acontecendo agora. Não, eu acho que a gente já pode, inclusive, já tendo o olhar do como já colocar o famoso to be, né? Aham, Eu é. acho que é por aí. A gente precisa exercitar isso, a gente não tem essa cultura de propor o novo para o cliente, é fazer como ele quer. Isso é o desafio, entendeu? Eu acho que aqui, até pegando um termo que é muito utilizado, tem na área de TI também, mas tem na área de design, né? É fazer um exercício de visualização do cliente, né? É tentar projetar para ele lá na frente como é que o negócio vai ser. Aí tem aquela parte ágil da TI também, que é chamada de prototipagem, prototipação, né? Que você vai fazendo aos poucos com o cliente, e aí é ágil mesmo. É isso. É mais ou menos isso que você quer, você vai testando com ele para ver se é um exercício de visualização que você está fazendo para que ele comece a entender aquilo que de fato ele não sabe que ele quer. Ele não sabe o que ele quer e assim, eu acho que é uma via de mão dupla aí, né? Ele não sabe o que ele quer e aí ele enxerga, inclusive, poxa, aqui não, aqui, vamos mudar aqui porque isso aqui eu tenho esse tipo de problema. Às vezes a gente está com uma visão e a gente propõe para ele e ele corrige aquilo ali. Eu acho que é uma dinâmica muito interessante isso, né? Esse processo iterativo, incremental, de prototipagem, enfim. E a gente percebe esses recursos, artefatos que vêm enfim, lá do XP e do Isso. Cascata. E aí a gente vai trazendo isso. Hoje a gente trabalha... É tudo misturado, né? Hoje É eu tudo misturado, costumo cara. dizer que não existe a metodologia. Ah, eu uso a metodologia X, a metodologia Y. A gente usa práticas e artefatos de boas práticas melhor que vai se adequar ao seu processo de Não, trabalho. e isso que você está falando, Adriano, é muito importante dessa mistura toda, que é o pessoal chama hoje de coisa da metodologia híbrida, né? Porque quando a gente aprende as coisas, Adriano, a gente não está aprendendo um negócio para ficar de fla-flu. A gente não está aprendendo para ficar sabendo quem é que vai vencer na discussão. Exatamente. A gente está aprendendo para aplicar alguma coisa E gerar valor. e isso aí, gerar valor para o cliente. Isso aí. Isso Então, aí. existem muitas técnicas que você pode utilizar nesse momento que você está interagindo com ele. Não é uma coisa só, eu vou seguir somente isso. Né? É por aí, né? Então, assim, eu vejo que... Eu acho que a gente acaba dentro da comunidade de gerenciamento de projetos, tanto na comunidade ágil também, infelizmente criou essa discussão. O que é melhor e o que é pior. E eu não acho que leva a um lugar muito produtivo essas discussões. Porque, na verdade, é tudo uma boa prática. Não é uma coisa exata. Eu vou aplicar isso e vou ter o resultado X. Não, você tem que ir descobrindo as coisas, vendo quais são as ferramentas que você conhece, você aprendeu e aplicando para ver aquela que faz mais sentido. No momento que você fala, caramba, agora o cliente gostou dessa ferramenta aqui, funcionou para ele. Eu estou conseguindo fazer o que eu queria. Ou seja, eu estou fazendo ele visualizar a coisa, ele está me ajudando a entender melhor o requisito. Aí eu começo a explorar mais aquela ferramenta. É por aí, né? É por aí, assim, com você falando assim, você me lembra um pouco, me veio à mente aqui, eu estou fazendo doutorado, né? E aí a gente fica envolto nas pesquisas científicas e nas leituras dos artigos científicos aí. E aí eu percebo o seguinte, né? A gente vê várias metodologias existentes e quando você vai olhar o que a comunidade científica hoje produz, né? Nesse âmbito, nessa área, na verdade eles pegam as melhores práticas, né, as melhores práticas de cada metodologia e aplica num determinado contexto, que eles chamam de estudo de casos, fazem um estudo de caso,
ó, apliquei isso, tive esse resultado, foi positivo. E é muito interessante na comunidade, né, quando você vai trabalhar esses métodos científicos, você tem que dizer muito bem qual foi o perfil do seu estudo de caso, enfim, do escopo de pesquisa seu, o corpo de pesquisa, né? Então, assim, o cliente, o contexto foi de uma empresa que tinha equipes assim, com esse perfil, com tanto de experiência, que trabalhava nesse ramo e tal, tal, tal. Então, assim, isso dentro né, da comunidade científica, quando você vai olhar nessas bases de pesquisa, você consegue encontrar muito bem, pesquisando bem, poxa, pô, me assemelho muito a esse grupo aqui. Então ele utilizou esses métodos, é interessante. Então para isso que serve, Sim. né, de alguma forma. Embora eu ainda ache que existe uma lacuna ainda entre o científico e o mercado, Tem. né? E aí eu acho que é um gancho para a gente entrar em outro assunto aí, mas quando a gente vê essa lacuna, por quê? Porque a gente está no lado acadêmico e a pessoa acaba, quando está no lado acadêmico, às vezes não está inserido no mercado. E aí você está pensando, tá sendo criativo, mas você não está pegando de fato uma realidade do mercado, dos desafios, né? Do dia a dia, Sim. dessa mudança drástica que ocorre a cada dia, da evolução dos processos, dos sistemas produtivos, como a gente bem falou aí mais cedo. Então, eu acho que a gente precisa diminuir essa lacuna. E a inovação, cara, ela vem nesse sentido. Eu acho que, Sim. não sei se vale a pena a gente já inserir, mas eu venho falando sobre, eu venho dentro da minha área, né? Eu venho estudando, isso tem me exigido um pouco, no sentido de aprender um pouco sobre inovação e em 2004 saiu aquela lei o Marco Legal, né? Começou em 2004, a lei de inovação, em Sim. 2018 teve algumas alterações, né? Saiu um decreto normatizando e regulamentando essas leis, como funciona, mas justamente observou-se no mercado a necessidade de inovar, né? A inovação ela vem sendo observado. Eu acho que você já é um especialista mais profundo na área, acho que pode falar melhor sobre isso historicamente. Essa necessidade de inovar hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. E para mim eu estou no meio público, né? Eu observo que a universidade, ela cada vez mais vem buscado a fazer essa aproximação do público e do privado, justamente porque a gente tem conhecimento, né? O acadêmico tem ali o conhecimento, O know-how, tem know-how, né? Tem aquele conceito da teoria, e aí a gente precisa da prática. E aí, Até como é para que testar o seu para experimento, testar o né? experimento, exatamente. Então, essa legislação voltada para a inovação, onde permite essa aproximação do acadêmico, científico com o mercado privado, é muito importante. Não, e com certeza, muita gente tem um pouco de resistência quando a gente fala de questão de legislação e une a inovação, porque sempre está parecendo uma coisa meio analógica com o digital, o arcaico com o novo, e não é verdade isso. Quando a gente vê grandes startups, que hoje já viraram empresas estabelecidas, como o Uber, o que fez eles darem a grande virada deles ali, já que eles eram uma empresa que não existia antes ali, ainda no mercado, foi justamente uma questão jurídica, onde se achou uma brecha ali para eles trabalharem. Então, o jurídico, a legislação, ela ajuda a gente a inovar, porque ela cria mecanismos para a gente conseguir aplicar aquilo que ainda não existe, principalmente quando a gente está falando em inovação disruptiva e radical. É por aí, o marco legal é isso. É por aí. Eu acho que esse é o caminho. A gente precisa, de fato, acho que a legislação, ela ajuda a mudar a cultura, né? Uhum. Porque ela vai puxando isso, as coisas vão acontecendo, as pessoas precisam se adaptar. Antes a gente tinha, ainda tem, né, a Lei 8.666, que rege essa forma, essa interação do científico, enfim, do público e o privado. Porque quando eu falo público e privado, acho que é porque eu, de fato, tô nesse meio e acabo observando mais Sim, isso, mas acaba impactando no científico, né, e na prática, né, acaba sendo essa parceria que existe, né, eu estou falando entre instituições de ensino, sim, mas faz universidade sentido. e o privado. Então, assim, a lei, ela acaba engessando um pouco. Eu acho que a lei 8.666, ela acaba engessando esse processo, porque quando a gente fala de inovação, a legislação do marco legal, quando a gente fala no marco legal de inovação,
É basicamente assim, eu costumo dizer que é tentativa e erro, né? Isso. A legislação, ela permite que você consiga estabelecer um instrumento, uma dinâmica de trabalho em que, se chega em algum ponto, a gente percebe que não está dando certo, a gente busca outro caminho. A lei, ela tem essa maleabilidade dentro do processo. Quando você pega a legislação anterior, ela deixa isso engessado. Se deu errado, não, então cancela. Entendeu? Realmente, é uma adaptação, porque é como a gente tinha falado, os métodos de experimentação que estão ligados à inovação, eles são de tentativa e erro. Então não tem como você prever o futuro. Você está de fato ali testando para ver se aquele negócio vai funcionar. Consequentemente, a legislação precisa acompanhar esse negócio. Então, é claro que quando a gente fala de junção, de conexão entre o público e o privado, a pesquisa e o mercado, né, a universidade e também o mercado, isso é importante quando a gente está falando de inovação em níveis culturais, né? E o que vai fazer essa ligação é a estratégia, que vem de lá de cima, vai vir o direcionamento estratégico, o projeto, que é o meio, e a inovação, que é a ponta. Então, é essa tríade aí que a gente tem que lidar em todos os âmbitos. Isso aí, isso aí. Isso aí é estratégia de inovação, né? Eu acho que tendo cada um cumprindo o seu papel, seja na parte governamental, propondo a legislação, incentivando, né? Tendo os incentivos necessários, sendo as empresas, né, propondo mudar essa cultura dentro dos processos internos seus, para poder buscar essa perspectiva de inovação, né, de trabalhar diferente, ser criativo. E aí vem na ponta também do próprio, né, do trabalhador, que está ali, né, que faz parte da equipe, e na questão do processo formativo dele e na mudança de mentalidade, né? Porque hoje eu já estou formado, então eu preciso me reciclar, eu preciso mudar meu pensamento. Então a gente tem um processo formativo, mas você já está formado, então você precisa mudar a mente. Então a gente precisa pensar pouco. Eu acho que é uma mudança em cadeia, né? Em cadeia. Para poder a coisa fluir. Com certeza. Por isso que as pessoas acham que isso faz sentido apenas dentro das empresas. Essa tríade, estratégia, projetos e inovação. Mas não é. A empresa, ela também precisa. Eu dou uma estratégia, os projetos são o meio e a inovação é a ponta. Mas se a gente for usar esse exemplo que você está citando, é a mesma coisa. A gente tem uma estratégia de cima, né? Está vindo de governos. Os projetos são o meio, que acontece ali na academia, na pesquisa, e a inovação na ponta. Se esse ciclo for retroalimentado, aí a gente começa a formar as pessoas com uma cultura de inovação. Então, aí elas começam a se acostumar tanto com a inovação quanto com os projetos, que é o que a gente estava conversando no início, né? A gente não sabe de onde que estava saindo o negócio, mas é porque está faltando direcionamento, está faltando estratégia, que eu acho que é por aí também. Muita empresa está faltando estratégia, o poder público também falta estratégia, né? Então, isso a gente vê que na base lá falta projeto e aí falta também inovação, que vai acarretar na falta de cultura de inovação também. E eu percebo que é um ciclo, Pedro, porque assim, se você gera inovação lá na ponta, se você não tem o governo que estava lá no início propondo isso, né, com incentivos à inovação, desde lá da ponta do processo, mas depois que você inovar, e aí? Vou inovar, como é que eu vou garantir essa inovação e fazer dar certo? Eu acho que você conseguir isso dentro de um mercado, dentro de um ambiente que não é propício a isso, é quase que acertar na loteria. Não adianta você inovar, né, e gerar algo novo e tem que ser algo que cai no pessoal, né, a sociedade gosta e passa a usar, né, quando a gente fala dentro de mercado digital, enfim, hoje essa questão da indústria 4.0 e tal, né? Hoje o pessoal produz muito dentro dessa indústria 4.0, redes sociais, enfim, marketing digital. Mas dentro dos sistemas produtivos, pessoal, eu acho que o cliente tem que gostar para poder a coisa fluir e dar certo. Mas quando você pensa em inovação, se chegar lá na ponta, você não tiver um incentivo do governo para que aquilo se expanda, né? Aí já é uma outra etapa, mas é preciso de estratégia. Exato. Precisa de estratégia. Porque quando você fala do governo incentivando com as leis, são projetos macros. Então não deixa de ser projetos, né? Sim. São projetos nos seus mais variados níveis aí. Então, quando você pensa lá no governo, ele tem que ter um projeto completo, desde que vai pensar desde lá do início na legislação, até na ponta, quando o cara conseguir inovar, a empresa conseguir inovar,
E aí você, tá, beleza, você inovou, e agora, como é que isso se mantém? Exatamente. Como é que a gente faz a coisa fluir a partir daí? É como Isso você aí. falou, é o projeto macro, é o projeto completo de estratégia. Porque seria o equivalente a uma empresa a ela começar a fazer um monte de projeto e aí você para se perguntar, mas por que a gente está fazendo esses projetos? Ou seja, você até está criando projeto, você tem a cultura de gerenciamento de projetos dentro de uma empresa, mas você não tem estratégia. Então os projetos vão começar a ser cancelados e principalmente eles não vão gerar valor para o cliente. Porque você não sabe nem o que o cliente enxerga como valor, porque inovação, no final das contas, é isso. É valor percebido. É diferente da invenção. Foi importante você mencionar esse ponto, porque invenção é uma coisa nova que ninguém fez, beleza. Mas se isso não tem valor comercial, ele não vai virar uma inovação. Ele não se sustenta, ele é um aparato tecnológico qualquer, ou qualquer aparato, mas que ninguém usa. Então, se ninguém usa, não é inovação. Daí vem a questão da estratégia, que é a estratégia que tem que perceber essas necessidades das pessoas, dos clientes. É por aí, né? Mas lembrando que a gente não tem que também ficar com medo de inovar, né? Porque quando a gente pensa assim, em geral, esse dia eu estava observando, acho que foi o... pode falar aqui, a questão de empresa, o Google One, né? Eu acho que o Google chegou a lançar... gera aquelas várias ferramentas dele lá, e esse dia eu vi um e-mail dizendo que ia ser descontinuado, que foi descontinuado. Google One. Eu acho que já foi há algum tempo, e eu fui procurar alguma coisa que eu tinha feito. Não foi o Google One, não, foi o Jamboard, alguma coisa nesse sentido. Sim, o Jamboard. Jamboard, né? Aí eu fui procurar alguma coisa que eu tinha feito lá atrás. Disse, cara, eu fiz alguma coisa no Jamboard, deixa eu ver uma anotação, alguma coisa do tipo. Quando eu vi, tinha sido descontinuado, né? E aí é um exemplo fatídico. Pô, o Google tentou inovar, gerou uma ferramenta, né? Talvez, provavelmente, em alguma dor do cliente ou alguma coisa, observou alguma necessidade, mas foi algo que não foi à frente, não se sustentou, né? Mas é tentativa e erro. Exatamente. Né? Eu acho que a gente não pode... inovar é isso, né? Você tem que assumir uma certa parcela de risco e você tem que ter o apetite para risco, né? Exato. Porque senão não adianta. Exato. Né? E aí, talvez essa seja uma grande mudança quando a gente olha do passado para o futuro, aliando essa tríade aí, estratégia, projetos e inovação, né? Porque antes se pensava assim, bem, eu vou inovar, então eu preciso de um projeto. Mas na hora que eu entregar esse projeto, ele tem que estar completo. E ao estar completo, você leva um grande tempo para construir aquele produto ou serviço, e aí você olha o mercado, ele não dá certo, não deu certo. Mas agora já é um pouco diferente. Você lança versões menores, versões betas iniciais, e você vai testando já direto o produto com o cliente. Então essa eu acho que é a grande diferença também no processo de inovação, que até nele ele também mudou. Ele era uma coisa mais em cascata, mais em fases, e hoje ele é um negócio que a pessoa vai testando direto com o cliente. É por aí também, né? Esse do Jamboard que você falou, eu acho que foi por aí. Foi basicamente isso. Ele foi testando, viu? Não teve uma adesão e acabou não se sustentando e parou. Eu acho que cada vez mais a gente vai pensando no micro, né? Eu acho que é por aí. E aí, quando você... Pensando na questão da inovação, né, nas teorias voltadas para isso, cada vez mais a gente precisa pensar nisso. Então, assim, observa, né, nessa tentativa e erro nos pequenos detalhes, porque aí você consegue ter uma resposta mais rápida ao mercado. Do que, aí voltando lá na questão do cascata, né, você produz algo, chega no final, o cliente já nem está mais fazendo aquilo. Exatamente. Né? Então, assim, quanto mais você tornar esses ciclos menores, apesar de ser um pouco mais trabalhoso, mas é o que mais se adequa às constantes mudanças dos sistemas, dos processos, do mercado como um todo. Exatamente. E aí os projetos que também seguiram essa linha, né, de ter esses ciclos maiores, né, porque os projetos eles foram criados com engenharia pesada. Os métodos deles foram criados dessa forma. Então, quando você precisa ter uma resposta mais rápida do mercado, é isso que você falou. Eu preciso de ciclos menores para eu descobrir se o caminho que eu estou seguindo ou não está correto. Não é isso? Justamente, para você não apontar para um lado errado, né? E aí você aumentar o risco do projeto, né? Você tem vários ganhos. Você tem um ganho do seu ponto de vista de estar fazendo de fato o que o cliente quer, inovando. E você tem o ganho, inclusive, de gerar menos desperdício, vamos dizer assim. Porque se você fez um ciclo mais longo, apontou para um lado errado,
foi hora perdida, né? Exatamente. Não, e é interessante porque quando a gente fala de tentativa e erro, a gente falou aqui algumas vezes já sobre esse processo de tentativa e erro, muitas pessoas, agora eu já estou falando a parte dos executivos, os grandes gestores das organizações, eles tendem a achar que o processo de tentativa e erro é amadorismo. E de fato se você está utilizando isso de uma forma não sistemática. Agora, quando você começa a utilizar o processo de tentativa e erro de uma forma sistemática, com esses ciclos curtos para descobrir rapidamente as necessidades dos clientes, aí a coisa é diferente. Aí você está utilizando isso como um método, aí você está inovando. Então é diferente, porque tem muita gente que pode achar assim, pô, mas tentativa e erro, eu sempre associei a tentativa e erro a algo banal, a algo que não é muito profissional. Não é verdade? Eu costumo dizer que isso acho que é o risco calculado. Isso. Acho que é uma palavra mais bonita para o tentativa. Boa, gostei. Acho que a gente tem que aprender a trabalhar com risco calculado, né? Se você está no mercado e você precisa ser diferente, fazer diferente, gerar valor, né? Gerar valor para o mercado, para o cliente, eu acho que a gente precisa ousar, né? E aí a gente pode dizer que seria o risco calculado. A gente tem que aprender a arriscar um pouquinho. Não, concordo. É perfeito isso, porque às vezes a gente vê... eu sei que é uma questão cultural, de novo, a gente voltando nisso. A gente que está dentro de alguma área técnica, né? Ou então dentro da área de pesquisa, né? Que é muito técnica e ela é muito mais avançada, a gente tem muito essa dificuldade de conseguir explicar para as pessoas o que de fato é essa mudança na forma de trabalhar. Então, usar esses termos, por exemplo, risco calculado ao invés de tentativa e erro, é muito importante. É mais ou menos o que acontece com a inteligência artificial, que é uma coisa também que está entrando dentro da gestão de projetos em qualquer área de conhecimento. A inteligência artificial é um termo que é utilizado para estatística multivariada. Mas inteligência artificial soa muito mais bonito, muito mais comercial. Ficou um nome, né? Pegou, né? É um termo muito mais comercial. Como é o caso dos métodos ágeis também. Os métodos ágeis, como a gente falou, ele não é uma coisa nova de agora. Mas comercialmente falando, ágil, lean, enxuto, essas coisas, ela tem uma pegada comercial e eu acho isso importante. Desde que ela não seja desvirtuada, para a pessoa ficar utilizando ali, meio que jogando fora aquilo que foi feito no passado, que não é esse o ponto. Exato. Tá? Existem várias formas de fazer as coisas, como a gente já falou aqui no início, mas isso é importante para as pessoas começarem a absorver algum conceito novo. Você enxerga dessa forma também? Não, enxergo. Eu acho que, assim, você falando assim, me veio à mente aqui até falando um pouco das ferramentas, né, que a gente se utiliza para gestão de projeto. Hoje eu utilizo, por exemplo, uma ferramenta até antiga dentro da equipe, que é o Redmine, né, para gestão de projetos. E é uma ferramenta que ela não tem uma carinha bonitinha, não. É uma interface amigável, não. Mas ela é uma ferramenta muito maleável. Você permite. E assim, ela permite você trabalhar desde os processos, com as metodologias mais tradicionais, certo. com as metodologias mais... Porque assim, como ele é maleável, você consegue adaptar o processo ali da forma como você quer. Então, assim, não sei se eu mudei muito o assunto aqui, mas eu acho que é importante a gente saber utilizar as ferramentas corretas, né? Você falou aí sobre a questão da IA, as ferramentas... Pô, isso aí me veio à mente aqui, me veio à memória aqui você trabalhar com hoje existe, não só nas ferramentas de projetos, mas de forma geral, tem várias APIs, né, que eles colocam dentro do sistema para te sugerir já com a IA. Exatamente. Isso tem te ajudado bastante, né? Apesar de ser um termo, a gente estava falando sobre, mais na questão da pegada comercial, mas trazendo até um pouco para essa questão do projeto. Eu acho que a IA ela vem ajudando, inclusive, né? Eu acho que a gente tem que utilizar as ferramentas certas também para poder... E é aquele negócio, né? A gente está vendo que a inteligência artificial, ela está sendo popularizada muitas vezes com uma forma de brincadeira, fazer alguns vídeos, colocar a voz de outras pessoas. E aí tem o pessoal mais alarmista, que fala assim, nossa, vai tomar conta de tudo, não vai ter mais trabalho para ninguém, a máquina vai dominar o ser humano. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O fato é que eu acho que a IA ela vai acabar acontecendo com várias outras tecnologias da história. Se a gente souber utilizar ela como suporte para a gente, as nossas decisões, ela vai potencializar o nosso conhecimento. Eu vejo a IA nesse sentido. Ela vai potencializar o conhecimento das pessoas.
se ela souber ser bem utilizada. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí. Eu costumo dizer que hoje eu utilizo essas IAs aí, eu me recordo muito daquele filme da Marvel lá, O Homem de Ferro, né? O Aham, Jarvis, né? aham, Cara, o conhecimento tá com o personagem do filme, né? O sim. cara que é o gênio da coisa. A máquina só faz o que ele pede. Então, eu acho que é Uma isso. boa analogia. Né? Uma boa É uma analogia, boa né? analogia. Então, assim, eu acho que é exatamente isso. A gente tem que aprender a utilizar essas ferramentas. É óbvio que elas vão ser utilizadas para o mal também. Sim. E isso vai gerar mais trabalho, vai gerar mais emprego também, Sim, eu porque também vejo a dessa área de forma. segurança da informação vai ter que evoluir e pensar como é É, que eu vou tratar isso aqui, né? E já existe várias iniciativas em relação à questão de fake news que são geradas por IAs e tal, sim. essas imagens. E isso, eu acho que é a evolução da sociedade de forma geral. Então Uhum. a gente vai ter que ter uma evolução dos processos, enfim, de forma geral, para se adequar a fiscalizar essas novas ferramentas, mas a gente não pode deixar de usar o Sim. carro. Se o carro não fosse inventado, pô, mas o carro mata, né? Se Se você você correr for demais, pensar ele mata. assim, Então a pô, gente não pode usar, porque você pode atropelar alguém e tal, mas tá aí o carro, a ferramenta. Então a gente tem que aprender a conviver com a evolução da sociedade, a evolução da tecnologia e saber utilizá-la, mas também criar os meios para que isso seja de fato controlado, né? e a inteligência artificial, na verdade, eu vejo também que ela vai fazer, vai resolver uma insatisfação que não era, que era incomum, vamos dizer assim, nos profissionais do passado, mas para os profissionais do futuro, eles é uma coisa que incomoda muito, que é a insatisfação com o trabalho em si, por às vezes a pessoa não estar fazendo aquilo que ela se formou. A inteligência artificial e qualquer outra tecnologia que venha automatizar processos, rotinas, como a gente tinha falado no início, ela vai criar trabalhos mais nobres, trabalhos que você vai pensar mais, né? Você vai Exatamente. utilizar mais a criatividade. Então, de uma forma, ela demanda que você seja mais criativo, mais analítico também, que a gente sempre está tratando a criatividade, mas tem também o profissional que vai ficar mais analítico. É. Isso vai ser melhor para o profissional, ele vai ficar mais satisfeito, ao meu ver. Você enxerga dessa forma Não, eu também? enxergo, assim, foi o que a gente conversou lá no início, eu acho que faz um link, né? Porque a gente tinha falado, a gente tem que reservar o nosso tempo agora para criar e pensar, porque tem quem faça por nós agora, né? Aham, Temos a tecnologia para operacionalizar, para automatizar e fazer. Então, a IA a gente tem que entender como alguém que vai fazer o mecânico para a gente. A IA, a gente fala de inteligência artificial, é um termo comercial, como você falou, mas ela não é inteligente, ela simplesmente faz o que a gente pede, né? Acho que as quem era pessoas ficam de TI sabe melhor a isso. gente acaba, porque eu acho que gera uma insegurança para pessoa que não é da área em achar que, pô, cara, vai controlar, vai dominar o mundo. Lembra daquele filme do Exterminador do Exterminador do Futuro, Futuro e tal, mas não é por aí. A gente que é da área a entende revolta das que máquinas, né? revolta das é isso aí. Mas a gente precisa. Eu acho que isso, com o tempo, a sociedade vai entendendo isso. Todo novo gera medo, né? Aham, A mudança gera medo no ser humano, né? Por si só. Acho sim. que é mais. Isso é filosófico, inclusive, né, cara? É, A mudança gera desconforto, a mudança gera dor, a mudança gera medo. E eu acho que a gente tem que aprender eu acho que a sociedade vai entender isso com o tempo, vai, eu também acho. né? A gente se E vai adapta muito bem, aceitar né, essa. às coisas. Com E na certeza. gestão de projetos, a IA, pelo menos o que eu imagino que vai ajudar bastante, é principalmente ali no início. A gente conversou aqui sobre a questão de entender os requisitos do cliente, mas ali no início também, quando você está fazendo as suas primeiras estimativas de projeto, se você puder conversar com alguma máquina, que ela acesse uma grande base de dados, que ela comece a te dizer assim: olha, se você colocar tantas pessoas para um projeto de tal tipo, com tal estrutura, você pode fazer essa etapa aqui em tantos dias. Essa é a estatística que ela está me trazendo. Então, ela vai me ajudar, em termos de gerenciamento de projetos, a fazer as primeiras estimativas e automaticamente também melhorar o meu planejamento. Então, eu acho que a inteligência artificial, principalmente nessa parte de estimativas e projeções, ela vai ajudar muito. E na área de projetos de software, em qualquer outra área, Sim. também. Eu acho que é por aí, né?
Não, eu acho que é por aí. Você falou algo interessante, né? Que a gente está conversando aqui num bate-papo bacana, assim, eu nem parei para pensar nisso, mas a IA, cara, ela acaba. Hoje a gente tem um desafio muito grande em qualquer área sobre o conhecimento tácito que fica com o profissional dentro de uma equipe e não consegue passar isso para os demais, né? Nos novatos, enfim, ou com menos experiência, né? E aí, quando você citou esse exemplo aí, me veio à mente exatamente isso. A IA, quer dizer, esse exemplo que você citou é um conhecimento tácito de um profissional experiente que Exatamente. mesmo assim ele não teria o tempo o que a IA leva para calcular isso, Aham, entende? Ele aham, teria ali uma semana ou duas para pensar, aham. dependendo do tamanho do projeto, né? Já teria de repente. Então, assim, esse conhecimento tácito do profissional ele já está embutido na IA. Então, talvez talvez não, isso vai ser um grande avanço na área de Sim. projetos, inclusive, e em outras, nas mais diversas áreas aí, essa questão do conhecimento tácito, que à medida que você vai alimentando a IA, isso vai sendo estruturado. Esse conhecimento que muitas vezes informal, ele Aham. consegue ser de alguma forma formalizado dentro da IA e te dá esse a mais aí, esse diferencial, né? Não, e Olha que coisa tem. interessante, Não, né? super interessante, cara. E tem aquele negócio, tem pessoal que é da área de projetos, talvez já vai lembrar isso aí com mais clareza. Quando a gente pega esses profissionais experientes, a gente faz aquelas estimativas iniciais, ele tem viés, o que a máquina não tem. Verdade. Então, quando você chega e fala assim, quanto tempo você leva aí para construir essa parede? Ele pensa assim, eu sei que eu consigo fazer em 10, mas eu vou falar 12, porque eu tô deixando uma folguinha ali, porque minha experiência mostra que pode acontecer alguma coisa de errado. É A IA verdade. não. A IA ela já vai te dar certinho, então você vai conseguir debater melhor essas estimativas, Verdade. não é? Verdade. Isso O, aí o fica viés muito mais não, assertivo. o Tem que viés ser, né? não vai ter. É claro que quando a gente fala isso do profissional, que é essa experiência que ele traz, pô, eu sei que é 10, mas eu vou falar 12, ele está fazendo o trabalho até correto. Porque Uhum. o profissional que é mais novo, ele meio que no peito e na raça, ele vai tentar resolver o negócio. Não, se é 10, eu vou falar que é 8, que eu quero resolver o negócio, né? A ânsia. Só que aí a gente sabe que a IA ela vai ser capaz também de identificar isso. Olha, em média, a gente faz em 10, mas é bom para projetos desse tipo que você inclua mais uma contingência, tal, não sei o quê. Ela vai Ela te dar essa sugestão. vai, e assim, independente, a IA ela serve como apoio para você. Então, ela vai te dar os dados, como ela calculou, e você vai ter ali, né? A decisão não é da IA, a decisão é sua, né, como Isso. profissional. Então, isso é interessante também, né? E isso é para mostrar até para não precisa ter medo dela, né? Ela vai te dar um dado. Sim. E aí você vai pensar na decisão. É apoio à tomada de decisão, né? Não é só apoio à tomada de decisão, né, na empresa lá, quando vai olhar lá os BIs da vida, os Aham. relatórios, não. É apoio à tomada de decisão ali, qual é o prazo que você vai dar para o seu cliente, né? Como é que você vai estimar o custo desse projeto, né? A IA ela não vai conseguir pegar todos os critérios, né, que você, enquanto humano, tem ali. Você vai ter muito mais critério ali para poder Exatamente. avaliar. Mas ele vai te dar aqueles critérios que você levaria mais tempo para pensar, ela já te oferece, você adiciona os seus critérios, né? Que foge a questão da matemática da coisa, né? Uhum. E aí você consegue dar um resultado, uma tomada de decisão mais assertiva, né? E isso demanda do profissional que está lidando com a IA também uma outra habilidade, que é dele aprender a questionar as coisas. Se a gente for pegar a ferramenta de inteligência artificial mais famosa que tem hoje no mercado, que é o ChatGPT, ele é uma conversa. Então, se você não conseguir perguntar as coisas certas para a IA, ele também não vai te responder muita coisa boa, não. Ele vai te responder o básico. Isso. Então, de novo, é o profissional evoluindo, se desenvolvendo a questionar melhor. Volta naquele negócio que a gente falou lá no início do pensamento crítico. Que é Sim, uma é coisa que a verdade. gente, a gente sabe que hoje as pessoas não têm porque elas querem a resposta rápida. Elas querem a resposta padronizada. Elas querem ver uma coisa e falar assim: ah tá, essa é a resposta. Acabou, não tem mais discussão. Não, peraí, por que isso? Então, cara, que você tocou num ponto interessante, né? Porque quando a gente vai conversar com a IA, a gente, culturalmente, a gente quer transferir o pensamento crítico para ela. Você pergunta de uma forma como se ela tivesse que pensar e fazer.
E aí vai dar errado. Vai dar errado. Né? Como diz o pessoal, vai dar ruim, É. né? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é um bom exercício, inclusive, né? Você tem que pensar crítico e passar para ela. O máximo que você pode fazer para ela, e aí vem essa questão que a gente tem que aprender a lidar com as novas tecnologias, com as novas ferramentas. E o ChatGPT é uma ferramenta sensacional que a gente precisa aprender, é saber dar os parâmetros corretos para ela, né? E se você não sabe quais são os parâmetros, você pode perguntar a ela, né? Às vezes as pessoas esquecem disso também. Tá, quais tipos de perguntas, né, que você acha que são pertinentes para estimar isso? E isso te faz, você recebe aquela informação, volta, aí ele não está pensando, ele te deu uma informação, né? Exatamente. Quem vai pensar Uma aí agora, conversa. pô, tá, beleza, então eu vou analisar isso e eu vou ser crítico e pensar naquilo ali e passar os parâmetros corretos que eu pensei e quero que sejam analisados por ela. Exatamente. E aí volta também numa outra questão que muitas pessoas levantam com relação à IA, e isso cai em qualquer área de conhecimento, e na gestão de projetos não é diferente. Bem, se eu tenho uma IA, então, para que eu preciso estudar? Para que eu preciso adquirir conhecimento? Então, você que está se perguntando isso, é por causa disso. Se você não tiver o conhecimento, você não vai saber o que perguntar. Então, você vai fazer uma pergunta básica, simplória para a IA, ela vai te responder, você vai adotar aquilo como verdade e acabou. Quando na verdade não é isso. Você está transferindo, como você falou, o pensamento seu para o da IA. Aí vai de cada um. Quem quiser parar de pensar para deixar a máquina pensar para ele, beleza. Aí, nesse sentido, eu concordo que tem o domínio das máquinas mesmo. Aí elas vão realmente dominar o negócio. Mas não é isso que vai, eu não acho que é isso que vai acontecer no futuro, ou então vai acontecer com uma maioria, mas vai ter sempre uma minoria que vai querer ficar pensando e vai potencializar o seu conhecimento, a sua vida profissional e por aí. Eu acho assim que dominar, eu acredito que ela não vai dominar porque não vai funcionar. A qualidade vai ficar tão ruim, Sim, né, cara? Que o pessoal vai pedir para ela fazer, ela não vai fazer, ela vai fazer muito mal aquilo ali e você vai entregar algo ruim e não vai gerar valor, não vai gerar nada. Você não vai, desculpa, não vai gerar o diferente, né, para o cliente. Enfim, a ferramenta não vai te ajudar em nada, então é melhor você nem utilizar, né? Exatamente, eu também vejo dessa forma. E além da IA, que é uma tecnologia também que é bem mais nova na gestão de projetos e na nossa vida aí, tem também aquelas ferramentas visuais dentro da gestão de projetos, que ela bate muito bem com tudo aquilo que a gente está comentando até o momento. Que a gente está falando aqui de muita informação que está acontecendo dentro do mercado, em qualquer área de conhecimento, e na gestão de projetos não é diferente. Então, quando você precisa lidar com tanta informação, processar tanta informação, você precisa de alguma coisa que te ajude a pensar. Ou seja, a gente está falando aqui que a gente precisa melhorar o pensamento crítico, o pensamento visual, e aí vem as ferramentas visuais. A gente aqui, desde o começo, está falando muito sobre pensar, né? Porque o pensamento é que vai levar a soluções melhores, mais inovadoras, a pensamento mais estratégico. E aí tem muita ferramenta visual que existe no mercado hoje em dia, e na gestão de projetos não é diferente. Você já trabalhou com alguma, já trabalha com alguma ferramenta visual? Cara, então, eu uso muito o Kanban, né? E aí, as ferramentas que eu uso é o Trello. O Trello é uma ótima Que é um ferramenta Kanban, para né? isso. É o Kanban, né? Ferramenta visual ali. Ela te ajuda demais e tem várias automatizações que você pode fazer Sim. ali, né? Tem umas ferramentas agora que eu tô começando a explorar agora, que é a questão de você consegue determinar um fluxo de processo ali e ela, dentro de cada nó, você consegue desenvolver ali algumas automatizações, Ah, né? Bem legal. interessante isso. Isso facilita muito e tal. Para quem, às vezes, porque assim, às vezes você não precisa desenvolver uma solução nova pro cliente, né? Às vezes ele tem lá suas planilhas, já tem a sua forma de se trabalhar e você precisa só dar integrar aquelas várias soluções ali que existem. E, pô, então assim, tem ferramentas visuais que facilitam isso, né? Essas automatizações. Quando você vai trabalhar, de repente, nessa parte de marketing digital, por exemplo, Sim. tem várias ferramentas também aí online aí no mercado que você consegue definir um fluxo e integrar essas várias redes sociais e postar, o pessoal que gosta de fazer essas postagens programadas aí, Aham. enfim, tem várias ferramentas. Mas quando você vai pensar em projeto em si,
O próprio Redmine também tem interface dele de Kanban lá. Mas o Mind Map também uma ótima ferramenta para a gente pensar a solução e discutir o processo, enfim, antes de tomar. Para a organização própria, eu acho que... Exatamente, porque quando a gente começa um projeto, né, você sabe muito bem disso, a gente começa o projeto, é como se ele fosse uma coisa muito embolada, né, como se fosse um emaranhado aqui que a gente precisa começar a desembolar. Então, na nossa mente, está tudo muito embolado também, e na mente do cliente igualmente. Então, a gente precisa, de alguma forma, de algo visual para a gente começar a decodificar o que está na nossa mente e o que está na mente do cliente também. Então, as ferramentas visuais, elas ajudam nesse sentido. Você começar a categorizar, utilizar cores, isso vai fazer você entender melhor o problema para você começar a pensar na solução. Ou seja, você separa um problemão em problemas menores e começa a pensar na solução como um todo. É por aí, né? Eu falei aqui de várias ferramentas tecnológicas, mas na verdade, quando a gente fala de ferramentas visuais, né, as pessoas acabam levando muito também para aplicações, desenvolvimento. Mas na verdade, assim, na área de computação a gente usa naqueles modelos de casos de uso, isso são ferramentas visuais que se utilizam, né? Na área de projetos, né, tem o Canvas, né, que a gente facilita demais na hora de você vários Canvas propor as ideias e pensar em gerar valor, você conseguir gerar aquele fluxo. Acho que montar esse quebra-cabeça que fica um pouco perdido na nossa cabeça quando a gente vai tentando encontrar ali qual é o objetivo, qual é o valor que você quer gerar, enfim, quais são os meios que você vai fazer, que você vai utilizar ali. Enfim, essas ferramentas apoiam e ajudam demais a gente. Ajudam muito, cara. E é justamente para aguçar aí o seu pensamento estratégico, para você não ficar naquela confusão. Então, quanto mais facilidade você tiver de desembolar esses nós que existem nas nossas mentes, melhor você vai começando a visualizar a solução. E se você, como profissional técnico, começa a visualizar melhor a solução, fica mais fácil de você explicar para o cliente. Aí bate naquela questão que a gente está falando no início, que o cliente realmente, de fato, ele nunca sabe o que ele quer. Mas também a gente não consegue explicar muito bem o que a gente quer oferecer de solução para ele. Não é por aí? É por aí. E aí você falando assim, eu me recordo, quando a gente já trabalhei com alguns projetos que usou lá aquele modelo Canvas, né? Já faz algum tempo, inclusive, mas facilita muito pra gente, né? Sim. E aquela linguagem natural. Você precisa transformar o que você está pensando numa linguagem de mais alto nível, mais natural, para o cliente poder entender. Isso. Eu acho que aí tudo passa pela comunicação, né? Isso. Eu tenho minha linha de doutorado, inclusive, tem sido isso, né? Investigar essa questão de comunicação, e eu percebo que isso é um pilar Claro! É o pilar de muita coisa, né? A comunicação, a gente não tem nem o que falar. Então, você conseguir estabelecer uma comunicação, e aí isso varia, inclusive, de cliente para cliente, né? Vai ter o cliente que vai gostar mais de usar um determinado tipo de ferramenta, ou o cliente que gosta mais de escutar, ele vai adaptar mais pela voz, então você vai explicar para ele vai entender. Né? Mas tem um outro lado também, que é a questão da documentação. Acho que é importante você gerar conhecimento e essas ferramentas visuais, elas apoiam demais a questão da documentação do projeto. Isso é importante até para acompanhamento, que assim, para a coisa fluir, quando a gente pensa em projeto, a gente tem que pensar em vários âmbitos, né? Sim. Desde da equipe ali para você conseguir gerar valor, mas você tem que pensar também que esse projeto vai levar um tempo, tem uma linha de tempo, pessoas entram, né? Pessoas saem, e aí você tem esse processo de onboarding dentro da equipe. Então, assim, é um outro lado do gestor de projeto, que você não tem que pensar só em entregar o produto para o cliente, isso aí, né? Então, assim, você tem que gerir a sua equipe que vai estar trabalhando ali, né? E você tem que gerir o processo para poder entregar o valor, gerar valor. Então, são perspectivas diferentes, mas é importante essa questão da comunicação, porque você tem que ter tudo documentado, que isso é comunicação. Você ter tudo documentado e da melhor forma, numa linguagem que facilite a curva de aprendizagem de alguém que vai entrar no processo para agregar na sua equipe, por exemplo. Isso é importante. Então, são óticas diferentes, mas que são importantíssimas. Sim, e você mencionou um ponto importante, porque assim, não é só quando eu mencionei o caso do cliente aqui, mas não é só o cliente.
É claro que o cliente, normalmente, ele não é um profissional técnico igual a gente. Então, a ferramenta visual, ela vai ajudar para ele entender melhor as coisas. Mas tem pessoas, inclusive na nossa equipe, ou então a gente está falando com pessoas da nossa empresa, com um executivo, por exemplo, e ele também não entende tecnicamente o que a gente entende. Pô, mas ele é um executivo de uma empresa, ou ele trabalha com projetos há muito tempo, mas ele não é um gerente de projetos. Então, a gente precisa usar isso, as ferramentas Canvas, que são visuais, para a gente utilizar para várias partes interessadas, não somente com o cliente. Ele vai ajudar a falar com um patrocinador, né, com qualquer outra parte interessada, inclusive com membros da sua própria equipe. Porque às vezes eles também estão acostumados com outro tipo de visualização. E as ferramentas Canvas, porque elas trabalham com post-it e tem a cor ali, ajuda muito o entendimento do negócio. Então a gente tem que... É um exercício de humildade você utilizar uma ferramenta Canvas, porque ela melhora muito a comunicação entre todas as partes interessadas do projeto. Exato. Então, assim, a visualização, né? Essas ferramentas, elas permitem uma visualização, e volta a dizer, está ligada à comunicação, né? E isso é uma área científica bem interessante, né? Visualização de dados. Sim. Que não é só a questão da coleta, do tratamento de dados, mas é como você vai apresentar os dados para qual tipo de público. Isso aí é um desafio muito grande hoje. Sim. Então, assim, o Canvas ele é um passo enorme para você transformar aquele dado numa informação bem mais fácil de ser absorvida, né? Mas assim, gráficos, enfim, não adianta você pegar um gráfico, não adianta você pegar a gente que trabalha com computação, né? Pegar um diagrama desse de classes, né? E mostrar para o cliente. E achar que todo mundo vai entender aquilo, né? Para a gente aquilo ali fica mais fácil, porque a gente trabalha com código, aquela coisa, bits, né? Zeros e uns, enfim. E aí você pega... É óbvio que aqui um diagrama de classe para a gente é muito mais fácil de ser absorvido para quem é da área. Agora, para o cliente final, não vai funcionar. Um caso de uso, talvez, né? E aí, quando você vai pensar, de repente, no campo, para você mostrar o projeto como um todo, geral, né? Para ele ter a visão do negócio dele, que aí é o outro lado, né? Eu acho que é outro aspecto que você tem que avaliar e tem que tentar e tem que buscar passar para ele. Só com essas ferramentas mesmo. Então, a visualização de dados é um desafio. Sim. E a gente tem que pensar nela com carinho, assim, porque cada área, assim, porque é interessante, né? Você tem a gestão de projetos, mas dentro da gestão, aí, a gente puxou uma linha de comunicação que envolve a visualização de dados, e isso é um mundo. Sim. Né? E aí, você pode explorar isso, porque se você observa, você como gestor, como gerente de projeto, observa que você não está conseguindo se comunicar com o seu cliente, né? Por onde eu começo? O que eu faço para melhorar? Não é minha oratória, meu problema não é minha oratória, eu não estou com dificuldade de falar com ele, mas ele não está entendendo mesmo assim. E aí, o que eu vou fazer? Poxa, visualização de dados é um mundo de conhecimento. Exatamente. Então, cara, é partir, pesquisar e pensar qual é a melhor ferramenta que eu vou usar para atender aquele tipo de público, aquele perfil de cliente. Exatamente. Então... E tem aquela frase nossa famosa, né? Que a gente fala assim, quando a pessoa não está entendendo alguma coisa, você quer que eu desenhe? Então peguem essa frase, peguem essa frase e lembrem-se disso, porque a visualização ela realmente ajuda. Né? A gente fala brincando isso, é porque a gente começou lá nos primórdios da humanidade fazendo desenhos, se comunicando dessa forma. Então a nossa mente pensa melhor através de símbolos e através de desenhos. Né? Então a ferramenta Canvas ajuda nesse sentido. E aí é todo esse mundo que você falou aí da visualização de dados, visualização de informações, ela também é uma coisa que junto com a IA vai crescer muito. Eu acredito muito nisso também. Com certeza. Isso aí tem evoluído, cara. A IA já está trabalhando com geração de imagens de forma genérica, né? Mas daqui a pouco, para essa questão de gráficos aí, já tá inclusive... Na verdade, você tendo as APIs que te apoiam, né, no nível antes ainda da visualização, já te ajudam, né? Sim. Nas propostas. Sim. Já existe algumas iniciativas nesse sentido. Mas ainda tem que evoluir um bocado. E isso vai ajudar a gente. Que aí a gente já não vai mais precisar se preocupar com essa linguagem com o cliente. Cada vez menos a gente, né, não vai se preocupar, porque a gente vai pensar em ser crítico, né? O que a gente quer para gerar o valor? No final das contas, a gente quer gerar valor. Exatamente. O ponto é esse, tem que gerar valor.
Então, assim, eu acho que é importante falar isso, que no final das contas, a gente está falando, no final de tudo, de comunicação, de linguagem, e o profissional do futuro, né, e na gestão de projetos não é diferente, ele precisa falar um idioma, vamos chamar assim, e um idioma que muita gente entenda. Então, isso cabe também uma reflexão para o profissional da área de gerenciamento de projetos. A gente tem que falar um idioma que muita gente entenda. Porque se a gente ficar em discussões nichadas, como, por exemplo, o que é melhor, tradicional ou ágil, isso não sai e não vai levar a lugar nenhum. Porque a gente vai precisar, se a gente entende, como a gente começou a falar, que muitos profissionais no futuro, eles vão estar trabalhando com projetos, isso significa uma coisa só: a gente precisa popularizar e democratizar mais a linguagem de gestão de projetos, porque senão vai ficar um negócio nichado e as pessoas não vão saber trabalhar em ambientes de projeto que muito provavelmente vão ser os que mais vão existir no futuro. É por aí, né? Com certeza. Eu acho que também é uma coisa boa para a gente pontuar aqui, né? Adriano, cara, obrigado por você ter vindo, cara. A gente já conversou aqui bastante sobre diversos assuntos, foi muito legal aqui. A gente pôde trocar várias ideias, você falando aí da sua vivência profissional no setor público, eu puxei para o privado, você puxou para TI, a gente puxou para projeto, foi muito bom. Cara, eu acho que a galera gostou bastante aí e agradeço você ter vindo, cara. Quer deixar mais algum recado aí, dar uma palavra final aí pra gente? Rapaz, não, eu agradeço o convite, né? Eu acho que é sempre bom a gente poder trocar ideia. Eu acho que isso a gente acaba consolidando mais ainda o nosso pensamento crítico, nosso conhecimento, né? A gente aprende mais quando a gente expõe, expressa, externa o conhecimento, né? Eu acho que isso é importante. E eu queria te parabenizar por essa iniciativa de fazer o talk aqui, esse podcast. Acho que é uma forma da gente tornar essa linguagem um pouco mais popular, né? E apresentar para quem anseia por esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho, né, essa área. Eu acho que é importante, você está fazendo um papel muito importante aí para a sociedade, pode ter certeza disso, tá? Pô, obrigado, tá construindo aquele tijolinho no muro É isso aí. no muro das iniciativas. Tijolinho no céu. Gente, obrigado aí pela galera que acompanhou. Eu quero deixar um recado aí, que tudo que a gente conversou aqui, você pode achar num curso que a gente tem aí, que apareceu o QR Code e aí está aparecendo novamente, que é Gestão de Projetos para Profissionais do Futuro. Então você vai conseguir ver muita coisa aí interessante nessa linguagem mais popular de gerenciamento de projetos que a gente comentou aqui. E tem um detalhe: para a galera que assistiu aqui, eu estou deixando um cupom chamado Papo20. Se você acessar e utilizar esse cupom lá na nossa plataforma, você vai ter 20% de desconto no nosso curso. E lembrando que os nossos cursos, eles são de assinatura única. Ou seja, você paga uma vez e tem acesso vitalício ao conteúdo e às atualizações daquele curso. Então vocês vão gostar bastante desse novo formato que a gente está tentando trazer aí para fazer um ensino de estratégia, projetos e inovação, que aí é um ensino mais popular, com uma linguagem menos técnica. Obrigado mais uma vez e até a próxima.